O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Nesse ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou mais de 16 mil focos de incêndio no Pantanal. Apesar disso, no dia 18 de setembro, o presidente Bolsonaro declarou em uma ida ao Mato Grosso que o Brasil é um exemplo de preservação ambiental para o mundo. O presidente só não contou que o seu avião teve dificuldades para pousar ali por conta da fumaça das queimadas que incendeiam o país. Já não é de hoje que o Brasil arde em fogo e esse fogo tem pai e padrinho. Nos últimos anos, acompanhamos um crescimento exponencial do número de ocorrência de pontos de calor ocasionados por queimadas em todos os biomas brasileiros, mas principalmente na faixa de expansão do agronegócio, que tem o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia como focos principais. A expansão dessa fronteira agrícola é feita pela abertura de novas áreas para as monoculturas ou para a pecuária bovina, baseada na remoção da vegetação original, onde usa-se preferencialmente as queimadas. Talvez você se lembre com facilidade de imagens do Pantanal repleto de água por todos os lados, né? Mas isso não é uma realidade durante o ano inteiro. Existe ali um período natural de secas, no inverno, quando os rios e as planícies alagadas diminuem drasticamente seus volumes e dão origem a áreas por onde conseguimos caminhar com certa tranquilidade. Porém, esse ano a coisa está mais séria. E não é apenas por razões naturais. Esse quadro de seca que ocorre no Pantanal tem relação evidente com a devastação de biomas vizinhos, como o Cerrado e a Amazônia, que, dentre outras ameaças constantes do agronegócio, vem sofrendo também com o desmatamento e os incêndios criminosos. Associado ao tempo seco e à falta de chuvas que tem marcado presença nessas áreas, o fogo facilmente foge ao controle quando há algum, gerando queimadas intermináveis. O cenário atual é de milhares de focos de incêndio de origem antrópica espalhados pelos biomas brasileiros, levando à morte, à destruição e à extinção de parte da nossa vasta biodiversidade. Além disso, é real a possibilidade desses biomas não conseguirem se recuperar a curto ou médio prazo. A destruição da floresta amazônica reduz a quantidade de água lançada na atmosfera pelo processo de evapotranspiração da vegetação, e isso impacta de maneira significativa os populares rios voadores, responsáveis por boa parte das chuvas no centro-oeste e sudeste do Brasil. O resultado disso é uma equação nada complexa. Poucas chuvas, baixa umidade do ar, menor disponibilidade hídrica, tempo mais seco e uma fagulha, muitas vezes proposital. E pronto, o fogo toma conta de tudo. Situações gritantes surgem, como a do Parque Estadual do Encontro das Águas, no Mato Grosso, onde cerca de 85% da sua vegetação já foi consumida pelo fogo. Em outros lugares, chamas de 20 metros de altura, redemoinhos de fogo, centenas de carcaças de animais sendo encontradas, e os que sobrevivem estão desidratados ou com queimaduras graves pelo corpo. Um triste relato do desmatamento em nosso país, que não cessa sua escalada. Já se torna difícil mensurar a porcentagem do Pantanal que foi incinerado pelo fogo, apesar de estimativas apontarem para mais de 3 milhões de hectares, o equivalente a uma área maior do que o estado de Alagoas inteiro. Esses números anunciam um alerta e, caso um trabalho sério não seja feito, a situação se repetirá nos anos seguintes. Mas o trabalho feito pelo Ministério do Meio Ambiente, segundo o ministro Ricardo Salles, é um trabalho sério. De acordo com a denúncia do Observatório do Clima, foram utilizados apenas 0,4% do orçamento de 2020 para tocar toda a política ambiental federal. É de fato um trabalho sério, ministro, focado na destruição. Esse processo destrutivo está ligado ao discurso bolsonarista que tem se materializado nos diversos cortes em programas de pesquisa e proteção do meio ambiente, no desmonte e militarização de instituições como o INPE, ICMBio e IBAMA,
na redução de verbas para a contratação de brigadistas, no descrédito internacional que gera rombos nos fundos de preservação das florestas, como é o caso do Fundo Amazônia, e no desmonte da legislação ambiental com alterações mais permissivas que o nosso menino da porteira, Ricardo Salles, tem feito para passar a sua boiada. Todas essas ações vêm na esteira de um forte negacionismo científico e, de certo modo, uma lógica incentivadora aos incendiários, como foi o Dia do Fogo, organizado em Novo Progresso, Pará, no dia 10 de agosto de 2019. Tudo está aliado aos desejos do mercado, que pode até fingir proteção, mas funciona para o lucro, a exploração e também a morte. Por tudo isso e mais um pouco, resolvemos trazer à luz de maneira articulada e crítica uma leitura do atual cenário de devastação dos biomas, olhando para as causas, para os atingidos e para a possibilidade de extinção breve do Cerrado, Amazônia e Pantanal. Presidente, temos sido um exemplo de preservação ambiental. Eu sou o Jader e o episódio dessa semana vai ser um pouquinho diferente dos outros que produzimos até agora. Pelo fato de a temática relacionar muitos pontos complexos, como o papel do agronegócio na economia brasileira, a posição dissimulada do governo, a importância dos biomas para a dinâmica social, climática e econômica, o uso das queimadas e as formas de resistência das comunidades, resolvemos dividir o episódio em duas partes. Por isso, hoje, conversamos com Valéria Santos, de Araguaína, estado do Tocantins. A Valéria é coordenadora executiva da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, e ela também faz parte da coordenação da Comissão Pastoral da Terra. Conversamos também com o quilombola Leandro dos Santos, morador do território quilombola de Cocalinho, no município de Parnarama, no Maranhão. O Leandro, além de ser liderança dentro do quilombo, ele também é fotógrafo responsável por registrar o cotidiano da comunidade. Na segunda parte, que vai ser publicada no domingo que vem, conversaremos com o professor Leonardo Alejandro Gomide Alcântara, que é professor de Direito Ambiental, dentre outras matérias, na Faculdade Metodista Granbury, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Ele também é membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, no mesmo município, Juiz de Fora, e diretor do Programa de Educação Ambiental PREA. O Leonardo nos trará uma perspectiva histórica sobre toda essa problemática. Ei, Leandro, conta um pouco pra gente sobre o lugar onde você mora e como vocês têm sido afetados aí pelas queimadas no Cerrado. Eu sou Leandro dos Santos, sou quilombola, moro no território quilombola de Cocalinho, município de Parnarama, Maranhão. É uma região bioma do Cerrado Leste Maranhense. A comunidade é centenária, já vive há anos. O foco principal da nossa comunidade na chegada dentro do território foi a questão da seca. Se migraram do estado do Ceará e uma boa parte do Piauí para essa região. Com a chegada desses povos no território, já tinha senzala ao redor do território, eram comandadas por senhores, a renda era muito alta, então essas pessoas pagavam renda para esses senhores e sofriam muito com essa questão da seca nessa região. Então houve o descobrimento do território e houve processo de grilagem na época, no ano de 1882. A comunidade ela resistiu muito, fazendo seus enfrentamentos e resistindo dentro do território, mantendo barreiras. Eram fazendeiros pernambucanos na época. Depois, essas áreas passaram a ser ocupadas pela Suzano Biocelulose, com plantios de eucalipto. E daí, então, a questão das queimadas se estendeu muito com a chegada desse agronegócio na região. Vem sendo se aprofundado muito, queimando as áreas. E antes era muito menos do que está acontecendo hoje, essa questão das queimadas na região. Durante esse ano surgiu 5 focos de incêndio na nossa região. E os focos vêm sendo de dentro das fazendas do agronegócio. Tem os plantios de eucalipto, agora estão fazendo desmatamento,
desmatando os brotos do eucalipto e fazendo leiras queimadas. E dentro dessas leiras passam para a parte dos eucaliptos, que tem uma boa parte de eucalipto ainda na região. E esse fogo ele se estendeu para essa parte de eucalipto e do eucalipto se estendeu para nossas áreas, para o nosso bioma. Então, o nosso bioma ele vem sofrendo muito com essas questões de queimadas, afeta muito a comunidade. A fumaça do eucalipto prejudica muito a saúde das pessoas no território. A nossa biodiversidade está sumindo, as nossas caças, os nossos animais, os nossos frutos nativos, porque a gente depende desse bioma e ele depende de nós, porque nós devemos cuidar da mãe natureza e o perigo também é a questão das casas também no território, e é um território que a gente depende da nossa própria soberania alimentar, entendeu? A gente não compra muitos alimentos, essas questões, mas mesmo assim, por conta dessas queimadas, está sumindo muito a nossa biodiversidade, entendeu? Porque nós depende dela e ela depende de nós para cuidar, para zelar, entendeu? E como é que a comunidade tem resistido a essas ameaças, Leandro? A comunidade, ela é uma comunidade com 177 famílias autodeclaradas quilombolas. A gente sofre muito com essa questão do agronegócio na região. O uso de agrotóxicos, porque tem umas áreas que tem plantio de soja e a gente sofre muito porque impacta muito também os babaçoais, a nossa biodiversidade, o buriti, que a gente depende dos nossos frutos, do buriti, da juçara, do coco-babaçu, e chega a impactar muito também o uso de agrotóxicos. Também nos açudes de pescas, onde a gente pesca também, o uso de agrotóxicos impacta muito. E também a contaminação do solo, porque a comunidade é uma comunidade que vive de produzir e colher alimentos. A gente produz muito, ultimamente não está sendo muito como antes, tem reduzido muito essa questão de alimentos por conta dessa contaminação no solo. E quando chega as épocas das queimadas, é uma preocupação imensa, porque muitos deles ainda não têm feito o seu roçado, as suas roças, outros não têm feito as suas derrubadas, e o fogo chega e queima as roças em pé. É, quando chega as queimadas, e o negócio está pegando mesmo, a comunidade vem sempre se reunindo desde antes, faz mutirões, homens, mulheres, jovens, se organizam, um vão para uma parte, outro vão para outra, e levam tambores de água, pano molhado, corta um galho de folhas verdes, tentando fazer o controle do fogo, fazendo aceros, é isso. E sem contar que nós que vivemos dentro do território e pisa nesse chão, a gente sofre grandes embates, porque o causador de tudo isso é os grileiros, é os fazendeiros, é a empresa Suzano, de papel e celulose, é os gaúchos que chegam na região para o monocultivo da soja, e é isso. Os principais dessas causas, tudo são esses fatores que chegam na nossa região. E além de todos esses enfrentamentos, como se já não bastassem, né? Como é que a pandemia de Covid afetou a vida da comunidade? E o governo tem ajudado de alguma maneira? Olha, a nossa comunidade, ela tá, não tá regularizada ainda. Ela só tem a certificação da Fundação Palmares. Desde a gente vem sofrendo muito por conta dessa regularização fundiária que o INCRA até agora não regularizou o território. A gente vem sempre batendo na frente, na tecla, e o governo ele não está nem aí por conta disso. Enquanto a pandemia,
o governo do estado ele está sendo interligado sempre ao agronegócio. E o INCRA, outros órgãos municipais, entendeu? Por conta mesmo dessas queimadas mesmo, bem, a gente não tem apoio. Eles investem muito dinheiro, diz que investem muito para essa questão das queimadas, e chega nos órgãos municipais desse, não tem equipamentos, não tem nada. A gente não tem esse apoio, entendeu? Por isso que está tudo interligado, esses governos, entendeu? Com o agronegócio, tudo. E por conta da pandemia, no território mesmo, nós não tivemos nenhum caso, graças a Deus, mas o município e outras comunidades, outras regiões se estendeu muito essa questão da Covid-19. E nós mesmo do território, porque a gente faz nossos remédios medicinais e a gente se preveniu muito, e se enfrentou barreiras sanitárias, fechamentos das entradas, e até agora a gente não teve nenhum caso, graças a Deus. A comunidade teve uns dias pessoas adoecendo, dando febre, essas coisas, mas foi se cuidando em casa com nossos remédios medicinais, nossas ervas, entendeu? Muita gente se conscientizou logo, usando máscara. Se tinham que sair lá fora para comprar alguma coisa, mas tinha o máximo de cuidado, entendeu? Essa questão de preços também a pandemia também está se estendendo muito dentro do território. O preço do arroz, do óleo, das coisas, entendeu? Por conta dessa pandemia. Também está chegando grandes empresários nas regiões, comprando roças dos agricultores, dos quilombolas, roças de mandioca para a produção de cerveja, levando para as fábricas, jogando preços altos, iludindo os agricultores venderem suas roças de mandioca. Coisas que está sempre favorecendo o agronegócio, entendeu? É isso. E Valéria, a gente pode dizer que essa lógica do saber hegemônico destrói não só os biomas ao devastar grandes áreas para o agronegócio, como também destrói os povos tradicionais e seus saberes? Então, a lógica do agronegócio, ela destrói toda a sociobiodiversidade, né? Destrói a biodiversidade dos biomas, mas também as riquezas culturais, né? Porque se tem ainda os campos e floresta em pés e as águas, é porque tem os povos que, com seus modos de vida, né, com seus jeitos de convivência com esses biomas, com essa biodiversidade, os mantém em pé, né? Só a água, só há cerrado em pé porque tem os povos indígenas, quebradeiras de coco, né, os geraizeiros, os fundos feixes de pastos, né, os quilombolas, as apanhadoras de flores. Então, o agronegócio, ele tanto destrói, né, a fauna, a flora, né, as fontes de água, como ele expulsa essas populações do campo, que são, de fato, as guardiões, né, desses biomas, dessa biodiversidade. E no meio de toda essa destruição, ainda pinta o discurso que o agronegócio é sustentável, né? Esse é um discurso que está muito colocado agora nos últimos tempos, né? Principalmente agora quando vem essas grandes crises, né, ambientais. Vamos discutir o desmatamento zero, vamos agora comprar soja só de áreas que não está desmatada, né? Mas, por outro lado, faz todo um lobby para que o governo, né, flexibilize aí a legislação ambiental, e tem toda uma pressão, né, em cima do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro hoje, infelizmente, está na mão de um grupo que não é nada defensor do meio ambiente e nem dos povos do campo, né? E essas empresas, elas também estão por trás nessa pressão, né? Nessa pressão internacional. E flexibiliza isso, né? Desmonta completamente a política ambiental, de defesa ambiental, e aí, claro, essa soja está em áreas limpas, entre aspas, né? Porque se a legislação ambiental
né, não protege o meio ambiente, detona-se tudo, deixa a boiada passar, e essa soja, essa carne, né, e todas essas commodities estão em áreas sustentáveis, né? E Valéria, como pensar a luta pela terra em relação aos combates a incêndios criminosos no Brasil? Então, a luta pela terra, ela é a luta pela terra e o território, né? Ela é muito mais ampla, né? Não é só a terra, é a terra e o território. Tanto o território terra como o território água, né? E toda essa biodiversidade, como eu falei, né? Então, o enfrentamento dessa luta é enfrentar a grilagem de terra, né? E também o desmatamento, né? O avanço dos monocultivos, que vem né, concentrando a terra, né? Expulsando as populações do campo, né? E essa política, né, da terra como um negócio, né? Então, a defesa da luta pela terra é defender a terra como território de vida, né? Território de reprodução social desses povos que, de fato, precisam da terra para trabalhar, né? E não a terra como um negócio, como defendido pelo agropop, o agrotec, o agrotudo, né? Então, defender a terra é defender a reforma agrária, é defender a regularização dos territórios das comunidades tradicionais, né? É defender a terra coletiva, como muitas comunidades, né, fazem esse uso comum das terras. A gente tem que enfrentar, sempre o Estado brasileiro nunca pautou a reforma agrária e a regularização dos territórios como uma pauta prioritária, né? A reforma agrária nunca teve no topo das prioridades do Estado brasileiro. Mas, nos últimos tempos, o Estado brasileiro, principalmente de 2019 para cá, tem elegido os povos indígenas e as comunidades tradicionais como inimigos, né? E pautado isso de forma muito escancarada e violenta, né? Inclusive, muitas vezes, incitando a violência contra esses povos. Quando o presidente da República vai num canal internacional, né, acusar de forma irresponsável, mentirosa, que os indígenas são responsáveis pelas queimadas, isso é uma atitude de incitar o ódio, né? É uma atitude de provocar mesmo a violência contra esses povos que já vêm sofrendo, né, diversos tipos de violência nos seus dia a dia, né? Então, a gente perceber que o Estado ele tem adotado uma política anti-indigenista, anti-reforma agrária, anti os povos do campo, e sim ao agronegócio, elegendo o agronegócio como, né, a bandeira aí da vez, né, como o agrotec, o agrotudo. Né? E essa luta pela terra e pelo território, como você disse, tem sido mais difícil nesses últimos anos? A luta pela terra, cada tempo que passa, né, a cada década, ela tem se tornado muito mais complexa, né? O desafio ele tem crescido. Se a gente avaliando, né, por exemplo, aqui mais no Cerrado, mas também na Amazônia, até a década né, até o início do século XXI, a gente tinha um desafio da luta pela terra com o grileiro ali, a pessoa física, né? O fazendeiro que, né, destruía as roças, né, que assassinava os seus trabalhadores, né, mas as pessoas sabiam quem era o inimigo ali, né, quem era a pessoa com quem ele estava fazendo esse enfrentamento. Apesar que muitos grileiros do sul e sudeste do país, mas esse grileiro muitas vezes tem nome e CPF, né, e poderia até encontrar um endereço. Hoje, né, com esses tempos modernos, com a globalização, a luta ela se intensifica com as grandes empresas, né, as multinacionais e de capital aberto, que ninguém não tem um dono só, né? São empresas que têm uma fachada, mas que por trás existe vários nomes, né, e nenhum CPF, né? São vários CNPJs, então assim, quem está na frente da luta tem muita dificuldade de identificar os reais inimigos, né? Que estão muito nessas tarjetas aí das grandes empresas, como, por exemplo, a Cargill, a Bunge e várias outras empresas multinacionais que fomentam a expansão do agronegócio no campo, lucra com isso, né? Porque compra essa soja
e muitas vezes eles não são responsabilizados pelos impactos que são gerados, pelas violências, pelos assassinatos, né? A soja parece que chega para eles limpa, mas na realidade a gente sabe que essa soja, que essa carne, né, que esse algodão, a cana-de-açúcar, que essas multinacionais compram, ela também vão manchada de sangue, como na década até a década de 90 e 2000, né? Porque quem compra a É, ração, quem compra a carne, muitas vezes está considerando que essa carne ela está limpa, né? Só que compra tendo consciência, né, de que é uma carne que vem de áreas desmatadas, é uma carne que vem de áreas indígenas, é uma carne que vem de áreas que expulsou comunidades, que queimou, né, os biomas, né? É uma soja, de áreas, né, de destruição, né, em massa de campos e floresta, né? De contaminação de rios. Então, tudo isso faz parte desse pacote do agronegócio, né? E as empresas que compram essas commodities, elas sabem que essas commodities vêm dessas áreas, né? Agora, ignoram. Então, é muito mais complexo lidar com esse capital financeiro especulativo, né? E aí a terra, ela, como ativo financeiro, ela é muito mais difícil para as comunidades fazer esse enfrentamento, né? Os inimigos são maiores e muito mais articulados do que no passado, né? No passado tinha a UDR, que claro que ainda é presente, mas era, né, sujeitos menores, atores menores. Hoje, né, os inimigos estão muito mais articulados e globalizados, né? E aí ataca de todos os lados, né? É na extração da água, é na extração do minério, né? É na construção de logísticas, né? E eles estão muito conectados, né? Se você pega essas multinacionais, tanto elas investem na produção de grãos, também na produção de carne, mas você vai ver que elas também estão envolvidas na construção de empreendimentos de logística, a produção e geração de energia, né? Então, é muito difícil, né, fazer esse mapeamento e também concretizar, né, as denúncias contra eles, né? E sempre tem os testes de ferro, né, que fica à frente nos estados, nos municípios, né? Então, a gente fala assim, existe uma rede, né? Existe uma rede de atores que tanto grila a terra, como também provoca todas essas ondas de violência no campo. E os que estão mais à frente no local acabam sendo identificados, mas tem vários outros atores que são beneficiados e muitas vezes não são responsabilizados. Valéria, recentemente, a Comissão Pastoral da Terra, junto de seus parceiros, lançou a campanha Radar das Queimadas no Cerrado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a campanha, como que ela funciona e principalmente quais são as suas áreas de atuação. A Comissão Pastoral da Terra, articulação das CPTs do Cerrado, criamos a campanha Radar das Queimadas no Cerrado, com o intuito de monitorar essas queimadas que vêm ocorrendo, né, no Cerrado, e monitorar de perto também os impactos às comunidades, né, tradicionais, os povos e as comunidades tradicionais do Cerrado, né? Essa campanha, ela, nos últimos dias, nós estamos ampliando ela, puxando um debate muito mais articulado com a Amazônia e Pantanal, né? Porque percebemos que o enfrentamento ao desmatamento e às queimadas precisa ser articulado no Brasil, né? E principalmente quando percebemos que o Estado brasileiro é conivente com tudo isso, né? E é irresponsável a ponto de mentir né, ali no seu discurso na ONU, né? Criminalizando os indígenas e os caboclos, né, como responsável pelas queimadas. Então, é preciso fortalecer essa luta entre o Cerrado, Amazônia, Pantanal, de forma a construir uma narrativa, né, de defesa das comunidades tradicionais, que são, de fato, quem conserva esses biomas, né? Quem conserva, de fato, essa biodiversidade são esses povos e não eles os responsáveis pelas queimadas, né?
E a campanha, então, a gente está trabalhando, né, com monitoramento através de um questionário, né, aplicado diretamente com as comunidades, onde elas identificam quem são os responsáveis por as queimadas, quem, né, provoca ali os incêndios, e também as destruições que eles estão, né, tendo em suas propriedades, né, nos seus lotes, nos seus territórios, né. Também estamos trabalhando com monitoramento, né, dessas plataformas, né, via satélite, né, na forma de acompanhar um pouco o avanço desses incêndios, né, e aí hoje mesmo estamos soltando uma carta, né, mais de 98 organizações, né, da defesa desses biomas, né, e contra esse discurso do Bolsonaro, né. Então, a ideia da campanha não é só estar divulgando as queimadas, né, denunciando as queimadas, mas também identificando quem são os responsáveis por essas queimadas, né, e como as comunidades têm enfrentado isso. Porque as comunidades também têm criado aí suas formas de enfrentamento, né? As brigadas comunitárias, mesmo não tendo equipamentos adequados, mas elas estão criando as brigadas para combater os incêndios, né? Hoje pela manhã, dia 4 de outubro, eu recebi do Leandro a notícia de que eles enfrentam desde o dia 1º de outubro novos focos de incêndio dentro do território da comunidade quilombola Cocalinho. Os vídeos e as fotografias registradas por ele são desconcertantes e perturbadoras. Se você quiser denunciar uma queimada, é possível acionar os bombeiros pelo número 193. Também é possível fazer a denúncia de queimadas junto ao Instituto Chico Mendes, o ICMBio, pelo próprio site. E se vocês quiserem acompanhar a campanha nacional em defesa do Cerrado, é só entrar no site www.semcerrado.org.br. A comunidade quilombola de Cocalinho também está no Facebook, com o nome Quilombo Cocalinho Cocalinho. E caso queiram, vocês podem também seguir o Leandro no Instagram, @LeandroCocalim, com N de navio no final. Assim poderão acompanhar a lida e a luta cotidiana da comunidade quilombola de Cocalinho. A produção desse episódio contou com a participação de Flávio Santos. A edição de som foi feita também por João Luiz Pedrosa. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da AGB JF. Saudações AGBanas e até breve.